Pois, em o nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, família querida. Um abraço nosso. Parabéns mais uma vez ao casal. Graças a Deus. Que bem-aventurança que é uma criança ser apresentada no templo, assim como Jesus foi apresentado, né? Graças a Deus. Queridos, houve uma missão, 2 pessoas da igreja, quase 2 jovens, né? Eles participaram dessa hebdomadária. Eu ia dizer jornada, mas jornada é só um dia. Quando são 7, é hebdomadária, que é o conjunto de 7 dias. Dr. Sidney Batista e Raquel Prado estão convidados para vir aqui testemunhar como que foi essa experiência missionária lá no estado da Amazonas, né? Bom dia, igreja, a graça e a paz. Nós aquilo que fizemos, né? A igreja toda tá assim que a gente chegou, questionando, perguntando como foi a nossa experiência, né? E foi realmente maravilhosa. Muitas coisas Deus fez naquele local. E queremos também agradecer à igreja, agradecer as orações, né? Nós, antes de viajar, recebemos muitas mensagens de irmãos que estavam orando, ou seja, confiando na missão que Deus nos confiou, né? Nessa missão do projeto da Amazônia, né? E agradecer, primeiramente, à igreja, pelo pastor Paulo, e o Ministério de Evangelismo também, do pastor Felipe. Tá? Agradecer à igreja pelas orações, não só as orações, mas as ofertas que foram feitas, as doações de materiais e as doações diretamente para o projeto da Amazônia. Né? Agradecer aos Gideões internacionais, porque tivemos o apoio dos Gideões lá de Manaus, em fornecer Bíblias para distribuirmos, e agradecer até a outras pessoas de outras denominações, inclusive de incrédulos, colegas de faculdade que viram o projeto e quiseram investir, que a igreja possa estar orando por essas pessoas, para que elas também, assim como os ribeirinhos, elas também sejam alcançadas. Então, fomos para esse projeto da Missão Saúde, né? O projeto Amazônia é um projeto imenso, não é só o barco missionário, mas fomos do dia 22 ao dia 27, estivemos nesse barco. Pode passar o... Né? Eu e Raquel estivemos lá, né? E com o intuito de abençoar aquela comunidade ribeirinha, né? Aquela comunidade levando amor, levando a palavra de Deus, né? E atendendo através das nossas profissões, né? Não tinha só profissionais de saúde, tinham outros, tinha até advogados, tinham pastores, né? Porque não era só para a função de levar saúde, mas também de evangelizar aquela região, né? Então, a missionária Germana, que era responsável, falava que Deus, ele chama servos, e não médicos, enfermeiros, né? E precisamos nos importar com missões, porque, como Mateus 24:14 fala, que o evangelho tem que ser pregado para todo mundo, para que chegue o fim, né? A vinda de Cristo. Né? Então, pode passar o próximo. Então, existe uma realidade que a gente nem imagina, né? Tem uma pesquisa de uma revista, Periods of Perception, que o Brasil é o segundo país mais ignorante em relação a nós mesmos. Nós não conhecemos o nosso país, pela dimensão, né? Uma das coisas, aquela região é a 4ª região menos alcançada, né? Em relação ao Evangelho. Existem lugares que você conhece, que você não tem totalmente o conhecimento da palavra, e existem outros locais que nunca chegou a igreja, nunca chegou o missionário, nunca chegou uma Bíblia. E o Brasil tem essa região, o 4º povo menos alcançado, o povo não alcançado, né? Fomos em algumas regiões, em comunidades ribeirinhas,
né? E vimos que ali tem um maior abuso sexual. Não só isso, mas muita prostituição, muito alcoolismo. Então a missionária sempre dizia, a gente tem que fazer alguma coisa antes que cheguem esses problemas, porque aí o estrago já é maior. Mas o Evangelho é o poder de Deus, né, para todo aquele que crê. E muitas coisas foram vistas ali, né? Muitos milagres aconteceram naquele local. Vimos muitas conversões, né? Pessoas que tinham um impedimento também de comunidades que não aceitavam a chegada do barco por serem de outra denominação religiosa. Então, não aceitavam que o barco nem parasse, mas Deus alcançou corações ali e o barco hoje faz o trabalho evangelístico e Deus alcança os corações daquelas pessoas. Tá? Tem um grande problema, como eu falei, não é só o barco missionário, existem os radicais, que são jovens que são treinados para a obra missionária. Para vocês terem ideia, são 180 missionários espalhados pela Amazônia, não só o Amazonas, né? São 10 mil comunidades ribeirinhas só no estado de Amazonas e 30 mil comunidades ribeirinhas na região amazônica. E esse é o barco que a gente foi. Foram 17 horas de viagem sem parar até a primeira comunidade. Se olharmos a região de Nova Olinda, que foi uma pequena cidade que a gente foi, você vai ver que no mapa não parece distante, mas foram 17 horas de barco. Existem locais na Amazônia que você viaja 5 a 7 dias para chegar até Manaus para ter um atendimento. Imagine uma pessoa ter um problema de saúde numa região dessa, um problema sério, e ter que esperar 5 dias para ter um atendimento, né? Na volta, por conta da correnteza, a viagem acaba sendo mais longa, foram 21 horas. Passa a palavra para... Então, todo o percurso que fizemos lá nas comunidades ribeirinhas foi pelo rio Amazonas e o Rio Negro também, alguns Paranás. Então, primeiro, a gente foi até a cidade de Nova Olinda do Norte, onde tivemos o privilégio de participar da Convenção Batista do Estado do Amazonas. Depois seguimos para a comunidade do Pindobal 2, que inclusive é a menor comunidade ribeirinha. Depois fomos para a comunidade do Pindobal 1 e depois seguimos para a comunidade da Vila Canumã, que já é uma comunidade muito maior. E, por fim, a gente retornou até a região do Tupé, onde visitamos o Centro de Formação Missionária do Amazonas. E, por último, seguimos de volta para o porto e, assim, então, voltamos para cá. Então, resumidamente, nós visitamos 3 comunidades, né, que foi o Pindobal 2, Pindobal 1 e Vila Canumã. A seguir, nós vamos ver alguns números dos atendimentos e das atividades realizadas lá. Então, no total, foram 191 atendimentos médicos, 94 atendimentos odontológicos e 24 atendimentos psicológicos. Mas isso não se trata de números, irmãos. Se tratam de vidas que foram alcançadas pela graça de Deus, através de nós que fomos levar ações de compaixão e graça. Então, apesar de nós estarmos mostrando aqui esses dados de serviços de saúde, como o irmão Sidney falou, tinha pessoas que não tinham completamente nada a ver com a área da saúde, mas foram na caravana. Inclusive, abrindo um parêntese, teve um irmão lá, chamado Alex, a esposa dele é técnica em saúde bucal. E ela também foi para a caravana. Mas, a princípio, ele estava meio desconfortável aí, porque ele achava que só ia ter pessoal da saúde. E ele falando, mas o que é que eu vou fazer lá? Só vai ter gente da saúde? Não quero, não sei. E aí, para resumir, ele foi uma das pessoas principais para a entrega dos medicamentos após as consultas médicas para as pessoas. Porque as pessoas foram consultadas fora do barco, foram consultadas na tenda missionária ou numa escola que tinha em uma outra comunidade. Os medicamentos ficam no barco. Então, precisava de algumas pessoas para pegar a receita médica, ir até o barco e pegar o medicamento com a farmacêutica e entregar às pessoas. E ele foi uma das pessoas essenciais. É tanto que, no final, ele deu o testemunho dele, falando de como ele se sentiu bênção ali.
Então, mesmo que não seja profissional da saúde, se você é servo de Deus, fique à vontade para ir. Além disso, foram realizadas atividades com as crianças, onde tinham contação de histórias bíblicas, atividades recreativas. Também foram realizados evangelismo nas comunidades, várias visitas domiciliares, inclusive para algumas pessoas que estavam adoentadas, e também os cultos que realizávamos nas comunidades ribeirinhas à noite. Eram dirigidos pelos missionários do local e, geralmente, alguém da caravana pregava. Pode passar, por favor. E como diz a missionária Germana, Deus cuida de nós e faz através de nós. Pode passar. Então, essas fotos foram da assembleia que a gente participou da Convenção Nacional, lá numa cidade chamada Nova Olinda do Norte. Participamos do culto e houve batismos naquele local, na piscina ao lado de um ginásio. Aí está algumas fotos dos atendimentos odontológicos. Essa primeira parte é dentro do barco, à esquerda, e é o local onde a gente acordava, arrumava, fazia o devocional, depois arrumava novamente, colocava as mesas e cadeiras para tomarmos o café, depois desarrumava tudo novamente, arrumava para o atendimento odontológico, que era feito dentro do barco. O médico já não era mais, porque vocês vão ver depois uma tenda que foi doada por uma família que desistiu das férias para doar uma tenda. Essa tenda inflável, ela custa R$20 mil. Então, essa família doou as suas férias para investir na missão. Tivemos atendimento médico, tivemos uma estudante de medicina, que também ajudou a gente, e teve um médico americano que veio junto com um pastor, que é o que está ali em pé, é um pastor que é plantador de igrejas, e um médico americano, ele veio fazer esse atendimento às crianças. Ao lado tem um jovem chamado Natan, ele é enfermeiro, e estava fazendo a tradução para esse atendimento. Esse jovem, ele foi a segunda vez para o barco. Eu acho que no ano passado ele tinha ido, esse ano ele voltou e decidiu ser missionário em tempo integral e está voltando agora para a Amazônia. Então, acho que próximo mês ele já está lá em campo, no centro de treinamento. Próximo. Aí Raquelzinha com a mão na massa, fazendo seus atendimentos, E acho que aquela que está em frente tem a Fátima e Débora, que é advogada, era enfermeira e doou seu tempo também para poder estar no barco nessa semana. E um destaque, irmãos, que idade não é impedimento para você estar lá na caravana, a não ser que sua saúde não permita. Mas essa menina que está aí na foto do meio, ela foi minha dupla de trabalho e ela tem apenas 64 anos. Então, não é impedimento. E ainda mais, tinha uma menina mais experiente, que tem 79 anos, e estava lá, a todo vigor. Pode passar, por favor. Aqui é a nossa passagem lá no Centro de Formação Missionária do Amazonas. É um lugar incrível, irmãos. A gente conheceu a história da formação do centro. Nessa foto do meio aí é o jardim de oração, onde acontecem reuniões para os missionários entrarem em oração, intercederem, fazerem clamores. Inclusive, nós estávamos aí em um momento de oração e clamor pela vida dos missionários, para Deus estar fortalecendo, dando graça, pela vida dos ribeirinhos que estão sendo alcançados lá por todo o Amazonas. Pode passar. Aqui é um mapa geral do Projeto Amazônia, porque o Projeto Amazônia ele não trabalha apenas no estado do Amazonas, ele comporta os 6 estados do norte, mais o Pantanal. Isso. Aqui, a gente está mostrando para vocês algumas pessoas que trabalham lá na região de Nova Olinda do Norte, alguns missionários. Destacamos aqui o João Vitor e o Mateus, que trabalham lá no Pindobal. O João, inclusive, é pastor agora. Pode passar.
Aqui, a gente quer destacar o missionário Marcos, que trabalha na Vila de Canumã, inclusive carinhosamente chamado lá de Marcão. Pode passar. E aqui temos a missionária Thaís, no lado esquerdo. E no lado direito temos o pastor José, que inclusive é o capitão do barco. Pode passar. Aqui nós temos o casal de coordenadores do Projeto Amazônia. Está aí no meio, o pastor André e a missionária Germana. Irmãos, eu particularmente, e acredito que todos na caravana, foram impactados pelo trabalho que é feito lá na Amazônia. Esse casal tem uma responsabilidade imensa, coordenar esse projeto gigantesco. E eles fazem isso com muita maestria, com muita seriedade, muita responsabilidade. Nós podemos ver e viver o que Deus tem feito lá na Amazônia, inclusive através da vida desses irmãos. Então, orem, lembrem desses nomes, lembrem dessas fisionomias e orem, continuem intercedendo por esse projeto. Pode passar. Então, a Germana e o pastor André, eles são dentistas de formação, que deixaram tudo pelo chamado missionário, né, e deixaram filhos, né, e cuidam, né, desses missionários também. Os missionários costumam dizer que eles são os pais dele, e eles os chamam de filhos também. Então, a missionária Germana sempre impactava a gente com algumas frases, deixava a gente refletindo muito. Então, uma dessas é: se vale uma vida, vale o nosso esforço. Né? Agora, você pode passar, por favor, André, o vídeo 1 e depois o vídeo da irmã Germana. Tua graça me alcançou, pra ti quero compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Estamos aqui no Amazonas com o pastor André, a missionária Germana, e eles têm uma palavrinha para toda a primeira igreja batista de Aracaju.
Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui na viagem missionária. Acabamos de chegar aqui na nossa comunidade chamada Pipé, onde estamos finalizando a nossa viagem. Foi um tempo muito abençoado e eu quero agradecer a você que tem contribuído com a obra missionária. Nossa gratidão a Deus por ter enviado esses missionários que foram uma bênção durante toda essa semana. Nós louvamos a Deus pelo investimento da igreja, nós louvamos a Deus pela oração. Nós queremos fazer um convite especial. Nós queremos convidar você a viver e viver o que Deus está fazendo na Amazônia. Foi uma semana maravilhosa, para a glória de Deus. Mas você precisa vir ver tudo isso. Venham fazer parte do que Deus está realizando na Amazônia. E nós esperamos, em outras viagens, Sidney e Raquel participando conosco, para a glória de Deus. Nacional tem feito pelo Brasil, né? Não é só o barco missionário, é um projeto grande da Amazônia. Tem também a carreta do sertão, que está indo em cada cidade, né? E tendo voluntários da área de saúde e das igrejas para a evangelização. Então é importante que a gente saiba o que é que a convenção está fazendo para cumprir o ID, né? E que a gente se envolva também, não só ficando no você vai ser útil para Deus. Deus não quer profissionais específicos, Deus quer servos. Amém? Eu acho que depois tem um Pix do projeto e quem quiser continuar investindo, né, tá aí o Pix, né? Mais uma mensagem da missionária Germana: dinheiro compra coisas, ofertas salvam vidas. Então, que a igreja continue ofertando, investindo em missões, e a gente precisa conhecer essas missões para que a gente possa até doar mais. Se a gente conhece, a gente doa, a gente confia, a gente vai doar, seja ofertas, seja nossa vida, seja o tempo, um tempo como uma semana, como a gente passou na missão, e quem sabe até saiam daqui missionários de tempo integral. Hein? Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Amém. Graças a Deus pela vida do Dr. Sidney Batista, que é médico em Sergipe, né, endocrinologista, e Raquel Prado, que é enfermeira, ela é mestranda, né, mestre, e faltou ela dizer que se o violino tocou lá ou não, né? Eu também senti falta de uma nutricionista nessa viagem aí, não foi não? Então vamos cantar o hino 212, do cantor do hino para o culto cristão, HCC 212, e vamos entregar nossos dízimos e ofertas, com muita alegria nesse clima missionário. Convido a igreja a ficar de pé. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 25.